Olá, avaliadores. Meu nome é Felipe e, em conjunto com a minha colega Daiane, a gente vai apresentar agora o nosso trabalho da Expotec 2021. O título do nosso trabalho é A Produção de um Bioplástico a partir da Casca do Amido. Hoje em dia, um dos piores problemas que a humanidade enfrenta é a poluição pelo plástico. O plástico é um material derivado do petróleo e ele leva cerca de 400 a 500 anos para se decompor. Hoje em dia, todo o plástico que já foi produzido no mundo ainda se encontra nele. Isso é um problema muito grave por causa da poluição aos mares e aos rios. A ideia do nosso trabalho é criar um tipo de material totalmente novo, derivado da casca do aipim, que consiga ser biodegradável e de uma fonte renovável, assim substituindo esse plástico que ao longo do tempo vai vir denegrir cada vez mais o nosso planeta. Os plásticos oriundos do petróleo são prejudiciais ao meio ambiente. Eles levam cerca de 400 anos para se decompor, enquanto o bioplástico leva apenas cerca de alguns meses. Dito isso, o nosso trabalho visa criar um bioplástico feito a partir da casca do aipim. O principal problema que a gente enfrenta é como a gente vai criar esse biofilme a partir do amido que a gente vai retirar da casca do aipim, de uma maneira que ele não se decomponha tão rápido ao ponto de se tornar inviável e que a produção dele não seja tão custosa. Temos como objetivo geral extrair o amido da casca do aipim e criar um bioplástico a partir disso. E como objetivo específico, a gente quer criar um bioplástico que se decompõe em menos tempo que o plástico comum, que é prejudicial. Assim, estimar o seu tempo de decomposição e reaproveitar a casca, que não é utilizada como uso comestível e acaba sendo descartada. Bom, para a gente entender o que é o bioplástico e como ele funciona, primeiro a gente tem que entender o que é o plástico. O plástico ele é um material que, em sua grande parte, ele é extraído do petróleo. A base de criação dele é o petróleo. Existem diversos meios de como chegar a este material, como meio de injeção, tem a produção em alto calor, alta temperatura, a gente tem as usinas de fundição também, e ele gera cerca de materiais diferentes em diversos tipos de cores e materiais. Os mais conhecidos são a garrafa PET, aquela do refrigerante, a gente tem o de PVC, que é usado para canos, temos o PP, que é o polipropileno, temos o PS, que é o poliestireno, que são produtos muito usuais no nosso dia a dia, das garrafas, os potes onde armazenam comida. E o importante desse plástico é sabermos que, assim, ele vem de uma fonte que não é renovável. O petróleo, ele não se encontra mais, ele é criado de uma maneira muito gradual. E todo o plástico que é criado demora cerca de 400 a 500 anos para se decompor. Então, o que já foi criado ainda existe no nosso planeta. Onde é que entra o bioplástico aí? O bioplástico, ele tem uma proposta de se decompor em menos tempo. Se ele se decompõe em menos tempo, significa que ele não vai agredir de maneira tão alta, tão agressiva o planeta. Existem algumas formas de tu produzir o bioplástico hoje em dia, são a partir da casca do camarão, que é muito estudado, tem a partir da casca de algas, mas a mais comum e a que é mais acessada por diversos tipos de laboratórios são o bioplástico a partir do amido, porque o amido possui uma propriedade particularmente fácil de ser moldável, ela é bem moldável e ela tem baixo custo. O seu peso molecular também é muito baixo, o que faz que ele seja facilmente utilizado nessa criação. O que a gente pode entender a partir disso? O bioplástico, ele vem como uma forma de salvar o planeta dessa poluição do plástico, porque quando ele vai se decompondo em menos tempo, a produção pode aumentar e o custo vai ser bem mais baixo, sem falar que essa alta demanda, essa questão de ter muito do material, do amido ser uma fonte renovável, facilita muito na sua criação. Existem diversas formas de extrair o amido da casca do aipim, da mandioca, da batata, entre outros elementos. No nosso trabalho fizemos de forma caseira e bem simples. Basicamente, cortamos a casca, colocamos no liquidificador 300 gramas da casca de aipim e 1 litro de água. Depois disso, a gente filtrou e esperou precipitar durante o descanso. Após isso, colocamos na estufa para que ele virasse um pó que se transformaria no amido.
Deixamos mais ou menos a 100 graus por uns 10 minutos. Depois disso, nós tiramos da estufa, misturamos com a glicerina e com 100 ml de água, aproximadamente. Nisso, a gente colocou de volta na estufa para ver como é que ia ficar e fizemos 3 amostras com quantidades diferentes para que ficasse melhor de visualizar qual era o meio mais fácil de conseguir transformar num bioplástico. Basicamente, a gente deixou por umas 8 horas. Alguns resultados foram melhores que outros, algumas quantidades foram melhores. E foi assim que a gente finalizou. A gente achou um meio melhor de fazer a extração da casca, do amido da casca do aipim. Após 8 horas de secagem desse material, o grupo observou que as amostras apresentavam condições diferentes. Na primeira amostra, introduzimos 3 gramas de amido, 0,9 gramas de glicerina e 100 ml de água padrão. E apresentava uma consistência grudada, ele era bem fininho e era facilmente destruído quando a gente puxava. Logo, ele não tinha uma propriedade física ideal para ser um biofilme. Na segunda amostra, nós introduzimos 6 gramas de amido, 0,9 gramas de glicerina e os 100 ml padrão. E ele ficou numa consistência boa. Apesar dele ficar um tanto fino, ele mantinha uma boa resistência e quando não era tirado da placa, ele se mantinha ainda junto. Na terceira amostra, observamos que foi colocado 3 gramas de amido e 1,8 gramas de glicerina e 100 ml de água. Foi-se observado que ele ficava apresentando uma espécie de... na parte embaixo ele era seco e a parte de cima ele ainda estava muito molhado, lembrando muito um bolo embatumado, o que não era próprio para um biofilme. Então, nossa segunda amostra foi a que mais demonstrou estar apta para ser utilizada como um material de aproveitamento. Agora, o que devemos fazer é trabalhar em cima desse material para então pensar em novas formas de dar mais consistência e deixar ele mais resistente do que ele já é. O grupo espera fazer um bioplástico semelhante ao plástico filme. E assim vamos fazer mais bioplásticos para avaliar o tempo que ele leva para se decompor e em que meio ele se decompõe mais rápido. E testar ele para que possamos fazer em maior escala.